Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Agora nós iremos para a nossa aula de matemática. Abra a apostila de vocês na unidade 1, que nós daremos início na apostila. Na unidade 1, nós iremos trabalhar os seguintes assuntos: medidas, números e geometria. Neste início de ano, você vai conhecer animais que viajam grandes distâncias em busca do verão e aprender mais sobre medidas de tempo. Vai aprender a fazer classificações e conhecer um pouco mais sobre a sua turma. Vamos lá? Agora é na página 4. Será que é longe? As borboletas monarca não gostam de frio. Quando se aproxima o final do outono e os dias começam a ficar mais curtos, elas migram de regiões da América do Norte em direção ao México, percorrendo milhares de quilômetros em busca de lugares mais ensolarados. Algumas chegam a viajar 4.000 quilômetros. Diga aí, você já viu uma borboleta monarca? Eu acredito que todos vocês já tenham visto essa borboleta, né? Você já ouviu falar em quilômetro? Em que situação? Nesta parte desse exercício, eu preciso que vocês entendam quais são as unidades de medidas e em que situações nós utilizamos cada uma delas. Por exemplo, o quilômetro você vai utilizar para medir distâncias longas, né? Por exemplo, de uma cidade a outra, de um estado a outro, de uma região a outra, tá? Nós iremos usar o quilômetro. O centímetro nós utilizamos para medir coisas menores, tá? E o milímetro, coisas bem pequenas. Então, vocês têm que saber quando utilizar o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro, tá? Você já sabe que podemos usar o metro e o centímetro para medir comprimentos como a largura da sala de aula e a altura de alguém. O milímetro também pode ser usado para medir comprimentos bem pequenos. Você sabe quanto tem de altura? Então complete a frase. Aqui você vai completar a frase, essas linhas, com a altura de vocês. Eu tenho, aí você vai colocar quantos metros e quantos centímetros vocês têm de altura. Use uma régua para fazer as medidas e anote os valores ao lado de cada um. Você vai medir o comprimento do seu caderno com a sua régua, tá? A espessura da sua apostila, do seu livro, e a largura de um lápis, tá? Então aqui vocês vão usar centímetros, tá? O centímetro para medir o caderno e o livro, e vão usar um milímetro para medir a largura de um lápis, tá? Que unidades você usou nessas medidas? Aí você vai escrever aqui quais foram as unidades que vocês usaram. Quando os comprimentos são muito grandes, por exemplo, a distância entre duas cidades, usamos o quilômetro como unidade de medida. A distância que as borboletas monarca viajam quando vão de um país para o outro foi medida em quilômetros. Então, o que vocês precisam entender, crianças? 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, tá? Então, vocês vão grifar essa parte que eu li até aqui embaixo, ó. O símbolo do quilômetro é o km. Em 1 quilômetro a 1.000 metros. Então, vocês precisam saber que 1 quilômetro tem 1.000 metros. 2 quilômetros, 2.000 metros. 3 quilômetros, 3.000 metros e assim por diante, tá? Então, 1 km é igual a 1.000 metros. E essa aqui são os sinais que nós usamos, as letras que nós usamos. 1 km é igual a 1.000 m, tá? Que corresponde a metros. Vamos lá, página 5. Lápis na mão. Leia abaixo informações sobre outros bichos que percorrem grandes distâncias em busca de lugares que colaboram para a sobrevivência de sua espécie. Nós já vimos sobre a borboleta, que ela percorre 4.000 quilômetros, né? Para ir para lugares mais quentes. E agora nós vamos ver outros 3 animais. O 30 réis ártico, ou andorinha do mar, viaja de um polo a outro do planeta para viver 2 verões por ano, chegando a percorrer 48.000 quilômetros. Depois nós temos as baleias cinzentas, percorrem quase 20.000 quilômetros para ter suas crias e voltar ao seu local de origem. E nós temos o bobo escuro, que é um dos pássaros mais abundantes no planeta. Ele cruza a linha do Equador 2 vezes por ano, percorrendo mais de 60.000 quilômetros. Recorte da aba e colhe os bichos conforme as distâncias percorridas em ordem crescente, tá? Então, vocês têm as distâncias que esses animais percorrem os 4, tá? A borboleta
4.000 quilômetros. Depois nós temos o 30 réis ártico, 48.000 quilômetros. Baleias cinzentas, 20.000 quilômetros. E o bobo escuro, 60.000 quilômetros. Então, vocês vão colocar na ordem crescente, o número menor para o maior, tá? Então, vocês vão colar, recortar aqui embaixo, tá? A imagem dos 4 animais e colar aqui na ordem crescente, tá? No Pico da Neblina, localizado na Serra do Imeri, no estado do Amazonas, é o ponto mais alto do Brasil, com aproximadamente 2.995 metros de altitude. Seu topo fica encoberto pela neblina a maior parte do tempo. O Pico 31 de Março é o segundo, tá? É o segundo ponto mais alto, com 2.974 metros. E está situado na mesma serra. Então, se vocês olharem na imagem ao lado, vocês vão observar os 2 maiores picos do Brasil, tá? O primeiro, o Pico da Neblina, e o segundo, o 31 de Março. Observando que nós iremos trabalhar as unidades de milhar. Iremos trabalhar 1.000, 2.000, 3.000, tá? A partir de agora, nesses exercícios. Virem a folha, página 6. Na página 6, vocês farão a letra A. Vocês vão escrever, escreva com palavras os números que representam a altitude dos picos. Então, vocês vão escrever neblina, aí por extenso, o tamanho desse pico, que é 2.995. Aí vão escrever 31 de março e por extenso a altura dele, tá? Que é 2.974, tá? Letra B. Agora nós vamos conhecer o terceiro maior pico. O terceiro ponto mais alto do Brasil é o Pico da Bandeira, tá? Com 2.891 metros de altitude. Está localizado na Serra do Caparoá, na divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, o que vocês farão aqui? Vocês vão colocar o numeral que está pedindo, tá? Aqui está escrito por extenso e você vai colocar o numeral, tá? 2.891. E quanto falta a esse pico para igualar a maior altitude do Brasil? Então, você vai pegar o número correspondente ao maior pico e subtrair pelo Pico da Bandeira, tá? E fazer a continha e escrever. Na letra C, você vai escrever o nome dos picos, Neblina, 31 de Março e Bandeira. E no retângulo menor, você vai colocar a altitude de cada um deles, tá? E embaixo, quanto falta a cada um desses picos para completar 3 quilômetros, tá? Vocês já sabem que 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, como são 3 quilômetros, vai ser 3.000 metros. Vocês farão 3 continhas. 3.000 menos 2.995, 3.000 menos 2.974 e 3.000 menos 2.891, tá? Para saber quanto falta de cada pico, quantos metros faltam para chegar a 3.000 metros, tá? Então, vocês farão até o exercício número 2 na página 6. Então, essa é a nossa primeira aula de matemática e boa atividade para vocês.